Ele foi ao hospital com infecção na boca, mas o que estava crescendo dentro era surreal, disse o médico. Olá, tudo bem? Esse é Cláudio, um senhor de 68 anos que descobriu algo inacreditável escondido dentro do próprio corpo. Miíase oral, a invasão silenciosa de larvas vivas em seu lábio. Mas me diga, você já sentiu vergonha de ir ao médico por achar que o problema era pequeno demais? Pois é exatamente aí que mora o perigo. Cláudio sempre foi um homem ativo, daqueles que raramente reclamavam de dor. Porém, nos últimos meses, sua vida começou a mudar de forma estranha. Uma febre constante o deixava fraco, o rosto estava cada vez mais inchado e um inchaço estranho deformava o lábio inferior. Ele disfarçava, dizia que era apenas uma irritação passageira, mas a filha, Juliana, percebia que algo estava muito errado. No cotidiano, é comum que pequenas feridas ou inflamações na boca sejam ignoradas. Quem nunca pensou que era só uma afta, uma alergia ou até mesmo um machucado da dentadura? Mas no caso de Cláudio, a situação escondia algo que ninguém poderia imaginar. Depois de uma noite de febre intensa, ele finalmente cedeu aos pedidos da filha e foi ao pronto-socorro em Baviera, na Alemanha. Estava abatido, envergonhado, evitava sair de casa. O que mais o incomodava não era só a dor, mas o odor estranho que vinha da ferida. Ele se escondia dos vizinhos, dos amigos, até de si mesmo. No hospital, o Dr. Hans Keller, um cirurgião bucomaxilofacial renomado, notou algo incomum. A inflamação não parecia uma simples infecção. A textura do tecido estava alterada, a dor era intensa ao toque e o aspecto da lesão fugia do padrão. Decidiu realizar uma pequena incisão para drenar o local. Enquanto Juliana aguardava do lado de fora, aflita e em lágrimas, lembrava de quando o pai era sua fortaleza, aquele homem forte que a ensinou a andar de bicicleta. Foi então que o inesperado aconteceu. Mas antes de continuar os detalhes dessa história, quero saber de onde você está me assistindo e qual seu nome. Qual a cidade? Continuando aqui, vamos lá, deixa teu like e se inscreve no canal. A fragilidade humana manifesta-se de formas surpreendentes, muitas vezes camuflada pela rotina e pelo receio. Em Baviera, Alemanha, um homem de 68 anos, Cláudio, viu sua vida virar de cabeça para baixo ao descobrir uma invasão silenciosa e aterradora em seu próprio corpo. Uma condição rara, a miíase oral, transformou seu lábio em um ninho para larvas vivas. Um pesadelo que se instalou sob a fachada de uma simples inflamação. Este não é um caso isolado de uma doença exótica. É um reflexo perturbador de como a hesitação em buscar ajuda médica, alimentada pela vergonha e pelo medo do julgamento, pode abrir portas para o desastre. Cláudio, um homem que sempre se orgulhou de sua resiliência, sucumbiu a uma batalha interna antes mesmo que a externa se revelasse. A febre persistente, o inchaço que deformava seu rosto e um odor sutil, porém repulsivo, eram os sinais de um mal que ele tentava desesperadamente disfarçar. Sua filha, Juliana, uma observadora atenta em meio à aparente força do pai, sentia a gravidade do que se escondia por trás das suas tentativas de minimização. Pequenas feridas na boca, inflamações que poderiam ser atribuídas a uma afta, uma alergia ou o desconforto de uma prótese dentária são experiências comuns a muitos. No entanto, a condição de Cláudio transcendia a normalidade, adentrando um território desconhecido e perigoso. A resistência em procurar auxílio médico, alimentada por um sentimento de pudor em admitir uma fragilidade que ele próprio considerava insignificante, tornou-se o terreno fértil para que o problema se agravasse de forma drástica. A vergonha, esse sentimento tão humano e ao mesmo tempo tão destrutivo, agiu como um véu sobre a realidade, impedindo a intervenção que poderia ter evitado o desenrolar dos eventos. A noite de febre intensa, que o levou ao pronto-socorro em Baviera, marcou o fim de uma era de negação e o início de uma luta pela sobrevivência, onde a dor física se misturava à dor emocional da exposição e do constrangimento.
A imagem de um homem que sempre foi a fortaleza de sua família, agora abatido, envergonhado e fugindo do próprio reflexo, é um retrato pungente do impacto psicológico que a doença pode ter, especialmente quando o receio de ser julgado se sobrepõe à necessidade de cuidado. A vergonha, nesse contexto, não era apenas um sentimento passageiro, era um obstáculo ativo, um impedimento que permitiu que o perigo se aprofundasse silenciosamente dentro de seu corpo. O que parecia ser uma simples ferida na boca, um detalhe insignificante na vida de um homem robusto, escondeu uma realidade tão chocante que desafiou a compreensão e o bom senso, revelando a vulnerabilidade intrínseca a todos os seres humanos, independentemente de sua força aparente. A jornada de Cláudio, desde os primeiros sinais até o diagnóstico devastador, é um testemunho da importância de superar barreiras emocionais para garantir a saúde e o bem-estar, e um alerta sobre as consequências silenciosas e potencialmente fatais da vergonha em face de problemas de saúde. A narrativa que se desdobra a partir deste ponto é uma exploração profunda dessa intersecção entre vulnerabilidade, vergonha e a luta pela vida, desvendando os mecanismos da míase oral e as lições universais que emanam da experiência de Cláudio. Ao cruzar o limiar do hospital em Baviera, Cláudio carregava consigo não apenas o peso físico de sua aflição, mas também o fardo invisível da vergonha. Aquele sentimento tão intrinsecamente humano atuou como um véu sobre a gravidade de sua condição, obscurecendo a percepção da urgência médica. O odor peculiar que emanava de seu lábio, um sinal inequívoco de que algo estava profundamente errado, era para ele um estigma, um motivo a mais para se retrair e evitar o contato visual com os outros. A transformação facial, com o inchaço que desfigurava suas feições, era um espelho de sua própria angústia interna. Ele se sentia exposto, vulnerável, e o medo do escrutínio alheio amplificava sua dor. A vergonha, neste contexto, era um inimigo insidioso, corroendo sua autoconfiança e minando sua força de vontade para buscar o alívio necessário. Era um ciclo vicioso. A doença o envergonhava e a vergonha o impedia de combater a doença. O doutor Hans Keller, um cirurgião bucomaxilofacial de renome, com sua vasta experiência em patologias orais, imediatamente percebeu que a inflamação que afetava Cláudio não se encaixava em quadros infecciosos comuns. A textura alterada do tecido, a sensibilidade exacerbada ao toque e a própria natureza da lesão, que desafiava as classificações usuais, levantaram um sinal de alerta em sua mente experiente. A decisão de proceder com uma pequena incisão, visando a drenagem do local, foi um ato de investigação clínica, uma tentativa de desvendar o mistério que se escondia sob a superfície. Enquanto isso, do lado de fora da sala de exame, Juliana, a filha de Cláudio, vivenciava um turbilhão de emoções. As lágrimas que rolavam por seu rosto não eram de repulsa, mas de uma profunda dor e compaixão ao testemunhar a fragilidade de seu pai. O homem que sempre fora sua rocha, seu porto seguro, a quem ela via agora diminuído por uma condição que ele mesmo tentara ocultar. O momento da incisão revelou uma verdade chocante e inesperada. As pequenas larvas vivas que emergiram do lábio de Cláudio eram a confirmação irrefutável da miíase oral, uma infestação parasitária rara, mas potencialmente devastadora, causada pela mosca varejeira, a Cochleomia omnivorax. A hipótese médica mais provável era que os ovos da mosca tivessem sido depositados em uma pequena ferida pré-existente, possivelmente enquanto Cláudio dormia, atraídos pelo odor ou pela própria lesão. Essa condição, embora mais prevalente em regiões rurais do Brasil, onde as condições sanitárias e a exposição a insetos são maiores, já havia sido documentada em outras partes do mundo,
inclusive na Europa. Os sintomas clássicos, que no caso de Cláudio se manifestaram de forma tão dramática, incluem uma ferida que se recusa a cicatrizar, dor intensa e crescente, inchaço localizado, secreção com odor desagradável e febre persistente. A Organização Mundial da Saúde, OMS, destaca que infecções orais não tratadas representam um fator significativo de complicações graves, particularmente em idosos, sublinhando a importância de não negligenciar qualquer sinal de alerta vindo do corpo. O que a história de Cláudio nos ensina é que o silêncio imposto pela vergonha pode ter um custo imensurável. A hesitação em procurar ajuda médica por receio de parecer frágil ou exagerado pode transformar um problema tratável em uma emergência médica. Cada ferida que teima em não cicatrizar, cada inflamação persistente, é uma mensagem do corpo que não deve ser ignorada. A vergonha, ao silenciar essa comunicação vital, pode levar a consequências drásticas. O caso de Cláudio é um testemunho poderoso dessa realidade, a necessidade de superar o constrangimento e priorizar a saúde, reconhecendo que a busca por tratamento não é um sinal de fraqueza, mas de coragem e autoconsciência. A capacidade de admitir uma vulnerabilidade, de pedir ajuda, é, em última análise, um ato de força. A descoberta das larvas no lábio de Cláudio não foi apenas um choque médico, foi um divisor de águas na percepção de sua filha, Juliana, sobre a saúde e a vulnerabilidade humana. O nojo, sentimento primário que muitos associariam a uma invasão parasitária, deu lugar a uma dor mais profunda e complexa. Essa dor não era direcionada à condição em si, mas à fonte dela, a relutância do pai em procurar ajuda, um comportamento enraizado no receio do julgamento. Juliana compreendeu, naquele momento, que a vergonha pode ser tão corrosiva quanto a própria doença, agindo como um agente corrosivo na autonomia e no bem-estar do indivíduo. Ela percebeu que o medo de parecer fraco ou de ser considerado sujo por uma condição médica, por mais incomum que fosse, havia se tornado um obstáculo intransponível para Cláudio, impedindo-o de acessar o cuidado que necessitava urgentemente. A recuperação de Cláudio, embora lenta, foi marcada por um renascimento, tanto físico quanto emocional. A cirurgia, o tratamento com antibióticos e o acompanhamento médico permitiram que ele superasse a infecção e se recuperasse das lesões. Contudo, o impacto psicológico do evento perdurou, transformando-o em um porta-voz involuntário de uma mensagem crucial. Ele passou a compartilhar sua história não como um relato de horror, mas como um alerta, um testemunho da importância de desmistificar a busca por cuidados de saúde. A experiência o ensinou que o que pode parecer um problema menor, um incômodo passageiro, pode, na realidade, ser o prenúncio de algo muito mais grave, especialmente quando negligenciado. A fragilidade, ele aprendeu, não é uma falha de caráter, mas uma condição inerente à existência humana, que exige atenção e cuidado, não vergonha ou ocultação. É fundamental que a sociedade promova um ambiente onde a busca por ajuda médica seja vista como um ato de responsabilidade e autocuidado livre de estigmas. A miíase oral, embora rara, serve como um poderoso lembrete de que o corpo humano possui mecanismos complexos e, por vezes, surpreendentes de defesa e vulnerabilidade. Ignorar os sinais, por mais sutis que sejam, é um risco que poucos podem se dar ao luxo de correr. A transformação de Cláudio, de um homem envergonhado e doente para um indivíduo resiliente e consciente, demonstra a capacidade humana de superação e a importância de confrontar as barreiras psicológicas que nos impedem de viver uma vida plena e saudável. Sua história ressalta a necessidade de cultivar uma cultura de empatia e compreensão em relação às questões de saúde, reconhecendo que a vulnerabilidade é universal
e que o apoio mútuo é essencial para o bem-estar coletivo. A miíase oral, embora rara na Europa, encontra paralelos preocupantes em outras manifestações de negligência com a saúde bucal que podem ter consequências sistêmicas. Pensemos, por exemplo, nas infecções dentárias que, se não tratadas adequadamente, podem evoluir para quadros de sepse, uma resposta inflamatória generalizada do corpo que ameaça a vida. Similarmente, a falta de higiene oral rigorosa pode levar a gengivite e periodontite, condições que, além de afetarem a saúde bucal, têm sido associadas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, diabetes e até mesmo certas complicações na gravidez. A porta de entrada para essas enfermidades, assim como para a miíase, no caso de Cláudio, muitas vezes reside em uma percepção equivocada da gravidade de pequenos problemas, uma subestimação do potencial de dano que uma lesão ou inflamação aparentemente inofensiva pode acarretar. A desvalorização da saúde bucal, como um componente integral da saúde geral, é um fenômeno cultural persistente e os efeitos podem ser devastadores. Essa negligência pode ser agravada por fatores socioeconômicos e culturais, que dificultam o acesso a cuidados odontológicos de qualidade. Em comunidades onde o custo de tratamentos dentários é proibitivo ou onde a educação em saúde é deficiente, as pessoas tendem a adiar ou evitar consultas, optando por automedicação ou simplesmente ignorando os sintomas até que se tornem insuportáveis. Essa dinâmica cria um ciclo vicioso de deterioração da saúde, onde a condição inicial, facilmente tratável, evolui para quadros mais complexos e de difícil manejo. Considere, por exemplo, o impacto da falta de acesso a flúor e a programas de prevenção em saúde bucal em populações mais vulneráveis. O resultado é um aumento na incidência de cáries e outras doenças, que, se não abordadas precocemente, podem levar a complicações mais sérias, como abscessos e a perda de dentes, impactando a nutrição e a autoestima. Ademais, a vergonha associada a problemas bucais, como mau hálito ou dentes em mau estado, pode ser um fator significativo que impede a busca por ajuda. A sociedade muitas vezes impõe um padrão estético e de higiene oral que pode gerar constrangimento em quem não se enquadra nele. Essa pressão social, combinada com a falta de informação sobre as causas e tratamentos eficazes, pode levar ao isolamento e à evitação de interações sociais, exacerbando o problema de saúde mental e física. A jornada de Cláudio, portanto, não é apenas sobre uma infecção parasitária rara, é um chamado à reflexão sobre como a vergonha e a desinformação podem criar barreiras intransponíveis entre o indivíduo e a saúde, transformando o que seria um inconveniente em um risco de vida. É imperativo que se promova uma conscientização mais ampla sobre a importância da saúde bucal como um pilar da saúde integral, desmistificando o medo do tratamento e incentivando a busca por cuidados preventivos e curativos sem receio de julgamento. A dimensão psicológica da miíase oral, particularmente no contexto de Cláudio, transcende a mera infecção física, adentrando o campo da saúde mental e do bem-estar social. A vergonha que ele sentiu, um sentimento tão profundamente humano, foi a semente que permitiu que o parasita prosperasse. Essa experiência sublinha a intrínseca ligação entre a saúde mental e a física, onde o estigma associado a certas condições pode, paradoxalmente, agravar o problema de saúde. No caso de Cláudio, a apreensão de ser julgado por uma ferida facial e o odor associado levou-o a ocultar os sintomas, privando-se assim da intervenção médica que poderia ter evitado a progressão da doença. Essa reticência não é um traço isolado, mas um reflexo de uma sociedade que, por vezes, estigmatiza a doença, tratando-a como um sinal de fraqueza ou falha pessoal, em vez de uma condição médica que requer cuidado e compaixão.
Consideremos, por exemplo, a forma como as doenças de pele, como a acne severa ou a psoríase, podem impactar a autoestima e levar ao isolamento social. Da mesma forma, problemas de saúde bucal, como o mau hálito persistente ou a perda de dentes, podem gerar um constrangimento tão intenso que leva as pessoas a evitarem interações sociais, reuniões de família ou até mesmo a procurar um emprego. Essa evasão social, alimentada pela vergonha, não só prejudica o bem-estar psicológico, mas também pode agravar a condição médica subjacente ao impedir o acesso a tratamentos ou a busca por apoio. A história de Cláudio, portanto, serve como um prisma através do qual podemos analisar como o medo do julgamento social pode criar barreiras significativas na busca por cuidados de saúde, especialmente em populações mais vulneráveis ou em culturas onde a discrição é altamente valorizada. A vergonha, neste sentido, atua como um véu que obscurece a necessidade de cuidado, transformando um problema tratável em uma fonte de sofrimento prolongado. Além disso, a miíase oral, ao invadir o tecido vivo, oferece uma metáfora poderosa para a forma como as preocupações não abordadas podem corroer o bem-estar de um indivíduo. Assim como as larvas se alimentam do tecido hospedeiro, os pensamentos negativos e a ansiedade sobre a própria saúde, quando não confrontados, podem minar a saúde mental. A hesitação de Cláudio em procurar ajuda médica, impulsionada pela vergonha, pode ser vista como uma manifestação dessa dinâmica, onde o medo de uma possível reação negativa externa se torna mais paralisante do que a própria condição médica. Essa vulnerabilidade psicológica, quando não abordada, pode levar a um ciclo de deterioração, onde a saúde física e mental se influenciam mutuamente de forma negativa. A recuperação de Cláudio, portanto, não se limita à erradicação das larvas, mas também envolve a superação dessas barreiras psicológicas, um processo que exige autocompaixão e um ambiente de apoio. A narrativa de Cláudio, ao expor a invasão de larvas vivas em um organismo humano, também levanta questões profundas sobre a percepção humana da vida e da alteridade. A presença de organismos vivos dentro do próprio corpo, especialmente aqueles associados à decomposição ou doença, evoca imediatamente uma reação visceral de repulsa e medo, algo profundamente enraizado na psique humana. Trata-se de uma resposta instintiva que combina mecanismos de defesa biológicos e psicológicos. O corpo reconhece um invasor e a mente reage à transgressão do espaço corporal como uma ameaça existencial. O contato com a vida que se desenvolve dentro de nós, ainda que microscópica ou larval, desafia nossa percepção cotidiana de integridade e controle sobre o próprio corpo. Essa reação primária de horror, entretanto, não é uniforme. Ela é modulada por fatores culturais, educativos e psicológicos. Em sociedades que convivem historicamente com determinados tipos de parasitas ou que possuem rituais de limpeza corporal específicos, a percepção de invasão biológica pode ser diferente. O que para algumas culturas é motivo de repulsa e medo, para outras pode ser interpretado com naturalidade ou até com reverência científica, como parte do ciclo natural da vida e morte. Situações de sobrevivência extrema também alteram essa percepção. Indivíduos expostos a ambientes contaminados ou infestados podem desenvolver tolerância ou estratégias de enfrentamento que modulam a reação emocional ao contato com parasitas. No caso de Cláudio, a situação assume contornos particularmente complexos porque envolve não apenas o horror instintivo do invasor vivo, mas também a compreensão racional da gravidade médica do caso.
A equipe médica, embora profissional e treinada, não é imune à dimensão emocional do cenário. A presença de larvas em tecidos humanos desafia protocolos habituais e exige que a ação clínica seja simultaneamente precisa e compassiva. Manter a compostura diante de algo que, intuitivamente, desperta repulsa é um exercício de equilíbrio entre razão e emoção. É a necessidade de separar a experiência visceral da exigência técnica, que define, em grande medida, a excelência clínica em casos extremos. Essa dualidade entre a resposta emocional humana e a necessidade de intervenção clínica objetiva é fascinante porque revela a complexidade da medicina moderna. Profissionais de saúde são constantemente confrontados com situações que ultrapassam o treinamento teórico e entram no campo do psicológico e do ético. A medicina não se limita a diagnósticos e procedimentos. Ela envolve a gestão de emoções, próprias e alheias, e a tomada de decisões rápidas sob condições de estresse intenso. No caso de Cláudio, cada etapa do manejo da infestação exigiu avaliação contínua. Controlar a dor do paciente, remover mecanicamente os parasitas, prevenir infecções secundárias, monitorar a inflamação e ainda oferecer suporte emocional tanto ao paciente quanto aos familiares presentes. Além disso, a experiência evidencia a interação entre fatores biológicos e psicológicos. A repulsa sentida pelo paciente diante de larvas vivas em seu corpo pode intensificar a dor percebida, aumentar a ansiedade e alterar a resposta imunológica. Estudos em psiconeuroimunologia indicam que o estresse psicológico pode influenciar negativamente a capacidade do organismo de combater infecções, interferindo na produção de citocinas, na atividade de células T e na eficiência de macrófagos e neutrófilos. Assim, a dimensão emocional de casos como o de Cláudio não é apenas um efeito colateral, mas um componente ativo que impacta diretamente o curso clínico. A percepção de alteridade de outro ser vivo inserido dentro de si também levanta questões filosóficas e éticas. O conceito de fronteira corporal é fundamental para a identidade humana. Quando essa fronteira é violada, mesmo por organismos microscópicos, surge um desconforto existencial. A experiência de Cláudio, nesse sentido, não é apenas uma luta contra um parasita, mas uma negociação entre sua própria percepção de integridade e a realidade biológica da infestação. Essa tensão entre corpo e mente, entre sensação e racionalidade, é uma dimensão que muitas vezes é negligenciada nos relatos clínicos, mas que merece atenção especial, pois influencia decisões terapêuticas, adesão ao tratamento e a recuperação geral do paciente. Outro aspecto relevante é a reação da equipe médica diante do desconhecido. Em situações rotineiras, profissionais de saúde lidam com diagnósticos familiares e procedimentos padronizados. No entanto, casos excepcionais, como o de Cláudio, exigem não apenas conhecimento técnico, mas também criatividade clínica, empatia e resistência emocional. O desafio é atuar com precisão cirúrgica enquanto se gerencia uma situação altamente incomum, equilibrando urgência e cuidado, técnica e humanidade. Essa experiência revela a necessidade de treinamento contínuo, que inclua, além de habilidades técnicas, desenvolvimento de inteligência emocional, resiliência e capacidade de lidar com situações inesperadas e emocionalmente carregadas. A narrativa de Cláudio também nos leva a refletir sobre o impacto social e comunicacional de tais casos. A divulgação de histórias envolvendo parasitas vivos em seres humanos frequentemente desperta a atenção imediata e intensa do público, misturando fascínio e horror. Isso pode gerar efeitos colaterais, como estigmatização do paciente, medo desproporcional ou desinformação sobre prevenção e tratamento. Por outro lado, quando abordadas com cuidado,
Essas narrativas podem servir como ferramentas educativas poderosas, destacando a importância de higiene, atenção a feridas, vigilância médica e conhecimento sobre riscos ambientais. A experiência de Cláudio, portanto, não é apenas um episódio clínico. É um caso que dialoga com cultura, educação e percepção pública da saúde. Ainda mais, a situação evidencia a complexidade das relações entre biologia, psicologia e ética médica. Cada decisão, desde a escolha de remover mecanicamente as larvas, até a administração de antibióticos, antivirais ou terapias regenerativas, deve considerar a resposta emocional do paciente e seu estado psicológico. Estratégias de comunicação clara e sensível tornam-se tão cruciais quanto a intervenção técnica, mostrando que a medicina contemporânea é, em essência, uma prática integrada que combina ciência, ética e empatia. No limite, casos como o de Cláudio nos forçam a questionar nossa própria noção de normalidade e conforto biológico. Eles nos lembram que a vida humana é intrinsecamente vulnerável, que a saúde depende de múltiplos fatores interligados e que a percepção de invasão, seja física ou simbólica, desperta respostas profundas e multifacetadas. Ao mesmo tempo, revelam a capacidade humana de enfrentar o inesperado, de adaptar-se, de cuidar do outro e de transformar situações de horror em oportunidades de aprendizado e avanço científico. A complexidade do sistema imunológico humano, especialmente em indivíduos mais idosos, é um campo de estudo fascinante e, por vezes, alarmante. A experiência de Cláudio diante da infestação por larvas ilustra de forma dramática como a idade influencia a capacidade do organismo de responder a ameaças biológicas. Embora sua recuperação tenha sido possível graças à intervenção médica rápida e eficaz, o episódio revela nuances sutis, mas cruciais, do envelhecimento do sistema de defesa. Com o passar dos anos, a capacidade do corpo de identificar e erradicar patógenos invasores pode diminuir gradualmente. Esse fenômeno, conhecido na literatura médica como imunossenescência, não representa uma fraqueza absoluta, mas sim uma reconfiguração sofisticada e complexa das respostas imunológicas. Células que antes reagiam com rapidez e precisão podem tornar-se mais lentas e menos eficientes. A comunicação entre linfócitos, macrófagos, neutrófilos e outras células de defesa, antes coordenada de forma quase intuitiva, pode se tornar disfuncional ou menos sincronizada. Como consequência, infecções que seriam rapidamente controladas em indivíduos jovens podem se apresentar com maior intensidade ou complicações mais sérias em idosos. No caso de Cláudio, uma ferida aparentemente insignificante, talvez um pequeno corte, uma microabrasão ou uma área de pele fragilizada, que em um corpo mais jovem seria imediatamente detectada e atacada pelo sistema imunológico, tornou-se um ponto vulnerável explorado pela mosca varejeira. A vigilância imunológica, outrora comparável a um exército altamente treinado e implacável, pode, com a idade, se tornar mais cautelosa, hesitante e seletiva. Esse atraso na mobilização completa da defesa permite que invasores oportunistas obtenham vantagem, iniciando processos inflamatórios que podem se tornar difíceis de controlar. Além disso, a imunossenescência afeta tanto a imunidade inata quanto a adaptativa. A imunidade inata, que inclui barreiras físicas, células fagocitárias e proteínas antimicrobianas, pode sofrer diminuição na velocidade de resposta e eficiência. Já a imunidade adaptativa, baseada na atuação de linfócitos T e B e na produção de anticorpos específicos, também é alterada. A proliferação de células de memória, essenciais para respostas rápidas a patógenos conhecidos, tende a ser menos eficiente, e a produção de anticorpos pode se tornar mais lenta e menos duradoura.
Essa combinação cria um cenário em que a defesa do corpo ainda existe, mas opera sob condições de restrição, tornando cada invasão potencialmente mais perigosa. Outro ponto crítico é o impacto da inflamação crônica associada ao envelhecimento, fenômeno conhecido como inflammaging. Ao longo dos anos, mesmo pequenas inflamações repetidas, como as provocadas por processos dentários, microtraumas na pele ou infecções leves, podem deixar resíduos de mediadores inflamatórios circulantes. Esses níveis persistentemente elevados de citocinas pró-inflamatórias interferem na coordenação das respostas imunológicas e podem predispor o organismo a reações exageradas ou insuficientes frente a novos desafios. No caso de Cláudio, a combinação de uma imunidade reconfigurada e de microinflamações pré-existentes pode ter facilitado a progressão da infestação, tornando a intervenção médica ainda mais urgente e complexa. Além das alterações biológicas, fatores extrínsecos associados ao envelhecimento também influenciam a vulnerabilidade. Problemas nutricionais, uso de medicamentos crônicos, comorbidades como diabetes, hipertensão ou doenças cardiovasculares e alterações na microbiota intestinal podem modular a capacidade do organismo de responder de forma eficaz. A microbiota, por exemplo, desempenha papel fundamental na regulação da inflamação e na ativação das células imunológicas. Mudanças em sua composição, comuns em idosos, podem reduzir a eficácia da vigilância imunológica e criar terreno propício para infestações ou infecções secundárias. A compreensão dessa complexidade revela que cada corpo envelhece de forma única. Não existe uma idade fixa na qual o sistema imunológico se torna fraco, mas sim uma progressão heterogênea, influenciada por genética, estilo de vida, histórico de doenças e exposição ambiental. No caso de Cláudio, elementos como higiene, pequenas lesões do dia a dia, alimentação, estresse e qualidade do sono podem ter atuado em conjunto para moldar a resposta imunológica no momento crítico da infestação. No cotidiano de idosos, situações aparentemente triviais, como um arranhão ao manusear plantas, uma ferida pós-dentária ou até pequenas escoriações durante atividades físicas, podem assumir significância clínica inesperada. A atenção preventiva, limpeza adequada da pele, monitoramento de feridas, vacinação, nutrição equilibrada e acompanhamento médico regular torna-se uma estratégia indispensável para reduzir riscos. Pequenos hábitos, como a inspeção diária de cortes, cuidados com higiene bucal e proteção da pele contra microtraumas, podem ser a diferença entre um episódio benigno e uma infestação grave. Por fim, a experiência de Cláudio evidencia também a importância da intervenção médica oportuna. Em indivíduos mais jovens, a resposta imune pode conter uma invasão de forma parcial ou retardada, permitindo que procedimentos simples sejam suficientes. Já em idosos, a janela de oportunidade é menor. O atraso na detecção ou tratamento pode transformar uma pequena vulnerabilidade em uma situação potencialmente crítica, exigindo abordagem multidisciplinar envolvendo médicos, enfermeiros, especialistas em infectologia e até psicólogos, dada a carga emocional que episódios como esse podem gerar. Essa realidade reforça a necessidade de compreensão integrada do envelhecimento humano. Não apenas como um processo cronológico, mas como uma transformação contínua das capacidades biológicas, imunológicas e adaptativas. A imunossenescência não é uma sentença de fragilidade absoluta, é uma reconfiguração complexa que exige vigilância, prevenção e, sobretudo, estratégias individualizadas de cuidado.
O episódio vivido por Cláudio, portanto, não é apenas uma anedota clínica extraordinária, mas um alerta profundo sobre como o envelhecimento modula a vulnerabilidade, a percepção de risco e a necessidade de intervenção médica atenta e personalizada. Ademais, a resposta inflamatória, um mecanismo essencial para a defesa do corpo, também se altera com a idade. Em idosos, a inflamação pode tornar-se crônica e de baixa intensidade, um estado conhecido como inflammaging. Essa condição pode mascarar sinais agudos de infecção, como a febre alta ou a dor intensa, que seriam indicadores claros de um problema em um indivíduo mais jovem. Cláudio, com sua febre persistente, mas não incapacitante inicialmente, e a dor que ele minimizava, exemplifica essa alteração na percepção dos sintomas. O corpo envia sinais, mas a interpretação desses sinais pode ser mais sutil e complexa em idades avançadas. Essa dificuldade em discernir a gravidade de uma inflamação pode ser um dos fatores que contribuem para o atraso na busca por cuidados médicos, especialmente quando somada à vergonha. É como se o alarme de incêndio do corpo, em vez de soar estridente, emitisse um bip baixo e intermitente, facilmente ignorado no barulho do cotidiano. A microbiota oral, um ecossistema complexo de bactérias, fungos e vírus que habitam a cavidade bucal, também desempenha um papel crucial na saúde e na doença. Com o envelhecimento, o equilíbrio dessa comunidade microbiana pode ser alterado. A diminuição da produção de saliva, por exemplo, comum em idosos, pode reduzir a capacidade de limpeza natural da boca, permitindo o crescimento excessivo de certas bactérias ou fungos. Essa disbiose oral pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de infecções e inflamações, como as que Cláudio experimentou. Uma ferida na boca, em um ambiente de microbiota desequilibrada, pode tornar-se um portal de entrada ainda mais convidativo para patógenos externos, como os ovos da mosca varejeira. A alteração nesse delicado equilíbrio, portanto, é mais um fator que pode ter contribuído para a gravidade da situação de Cláudio, demonstrando como a saúde bucal está intrinsecamente ligada à saúde geral, especialmente em fases mais avançadas da vida. A interação entre o sistema imunológico, a resposta inflamatória e a microbiota oral em um organismo envelhecido cria um cenário onde a detecção precoce de anomalias se torna ainda mais vital. A capacidade de Cláudio de disfarçar os sintomas e sua relutância em procurar ajuda médica, embora compreensíveis do ponto de vista psicológico, foram potencializadas por essas alterações fisiológicas inerentes ao envelhecimento. A história dele nos convida a olhar para a saúde dos idosos com uma perspectiva mais atenta, reconhecendo que os sinais de alerta podem ser mais sutis e que a vergonha, nesse contexto, pode ter consequências ainda mais severas. A prevenção e a educação em saúde tornam-se, portanto, ferramentas indispensáveis para mitigar os riscos associados a essas mudanças naturais do corpo. A disseminação de informações sobre saúde, especialmente em tempos de crise sanitária ou diante de doenças raras, como a miíase oral, apresenta desafios particulares. A maneira como as notícias são veiculadas, a credibilidade das fontes e a clareza da comunicação são fatores determinantes para a eficácia da conscientização pública. No caso de Cláudio, a história, ao ser compartilhada, pode ter um impacto multifacetado. Por um lado, ela serve como um alerta poderoso sobre os perigos da negligência com a saúde bucal e a importância de buscar atendimento médico sem hesitação. Por outro, a forma como essa informação é apresentada pode inadvertidamente gerar pânico ou estigmatizar ainda mais as vítimas de condições médicas incomuns. É crucial, portanto, que a divulgação de tais casos seja feita com responsabilidade, focando na educação e na prevenção,
em vez de apelar para o sensacionalismo ou o medo. A mídia, ao cobrir eventos como o de Cláudio, tem o dever de apresentar informações precisas, contextualizadas e, acima de tudo, humanas, evitando a exploração da dor alheia. A educação continuada em saúde, direcionada tanto para o público em geral quanto para profissionais de saúde, é um pilar fundamental na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar. No contexto da miíase oral e de outras condições negligenciadas, a capacitação de médicos, dentistas e outros profissionais de saúde em diagnosticar precocemente e tratar adequadamente essas afecções é de suma importância. Isso inclui a atualização sobre doenças emergentes e raras, o aprimoramento de técnicas cirúrgicas e o conhecimento sobre as melhores práticas de controle de infecções. Para o público, a educação deve focar na desmistificação de tabus relacionados à saúde, incentivando a busca por informações confiáveis e o diálogo aberto com profissionais de saúde. Campanhas de conscientização que abordam a importância da higiene bucal, a identificação de sinais de alerta e a superação do medo de procurar ajuda médica são essenciais para empoderar as pessoas a cuidarem de sua saúde de forma proativa. Ademais, a percepção da saúde bucal como parte integrante da saúde geral é um conceito que precisa ser solidificado na mentalidade coletiva. Muitas vezes, as pessoas tendem a dissociar a saúde da boca do restante do corpo, tratando problemas dentários ou gengivais como questões isoladas e de menor importância. Essa visão fragmentada pode levar à negligência de condições que, se não tratadas, podem desencadear ou agravar doenças sistêmicas. A miíase oral, por exemplo, demonstra como uma pequena lesão na boca, se não cuidada, pode se tornar o palco para uma infestação parasitária grave. Portanto, é fundamental que a educação em saúde aborde a interconexão entre a saúde bucal e a saúde sistêmica, destacando como práticas de higiene oral adequadas e exames odontológicos regulares contribuem para a prevenção de uma vasta gama de problemas de saúde, desde doenças cardiovasculares até complicações metabólicas. Essa abordagem holística é crucial para uma compreensão completa do bem-estar humano. Por outro lado, é imperativo considerar o papel da tecnologia e da inovação no aprimoramento do diagnóstico e tratamento de condições como a miíase oral. O desenvolvimento de novas ferramentas de imagem, como a tomografia computadorizada de feixe cônico, pode auxiliar na detecção precoce de lesões e na avaliação da extensão de infecções. Da mesma forma, avanços em técnicas de diagnóstico laboratorial e em terapias antiparasitárias podem otimizar o manejo desses casos. A telemedicina, por exemplo, pode desempenhar um papel significativo no acesso a especialistas em áreas remotas ou para pacientes com dificuldade de locomoção, permitindo consultas e orientações médicas à distância. A integração dessas tecnologias no sistema de saúde pode não só melhorar a precisão do diagnóstico, mas também agilizar o acesso ao tratamento, reduzindo os riscos associados à demora na intervenção médica. Essa fusão entre conhecimento médico e avanço tecnológico é fundamental para enfrentar os desafios da saúde contemporânea. O impacto da poluição ambiental na saúde humana, especialmente em relação à proliferação de vetores de doenças, é um tema que merece atenção aprofundada, distanciando-se da narrativa individual de Cláudio para abranger um cenário mais amplo. Em muitas áreas urbanas e rurais, a gestão inadequada de resíduos sólidos cria focos de proliferação de insetos, incluindo moscas que podem ser portadoras de patógenos ou, em casos mais raros e específicos como o da miíase, depositar ovos em feridas abertas. A acumulação de lixo orgânico, a falta de saneamento básico e a presença de corpos d'água estagnada criam um ambiente propício para o ciclo de vida desses vetores.
Nesse contexto, a saúde pública enfrenta um desafio constante, não apenas no tratamento de doenças já estabelecidas, mas na prevenção de sua disseminação através de medidas de controle ambiental e de vetores. A degradação dos ecossistemas, muitas vezes impulsionada pela ação humana, desequilibra as cadeias alimentares naturais, podendo levar a um aumento populacional de certas espécies de insetos que, em circunstâncias específicas, podem se tornar vetores de doenças ou causar infestações. Ademais, as mudanças climáticas globais exacerbam essa problemática. O aumento das temperaturas médias e a alteração nos padrões de chuva podem expandir as áreas geográficas onde certas espécies de insetos prosperam, introduzindo riscos sanitários em regiões anteriormente não afetadas. Por exemplo, espécies de moscas que antes eram restritas a climas tropicais podem começar a adaptar-se a climas temperados, aumentando a incidência de condições como a miíase em novas localidades. Essa expansão geográfica de vetores representa um desafio adicional para os sistemas de saúde, que precisam adaptar suas estratégias de vigilância e controle a um cenário em constante mutação. A resiliência dos ecossistemas, quando comprometida pela poluição e pelas alterações climáticas, reflete-se diretamente na saúde humana, criando um ciclo interligado de vulnerabilidade. Para além da questão direta da proliferação de vetores, a poluição do ar e da água também pode comprometer a saúde humana de maneiras mais insidiosas, afetando o sistema imunológico e tornando os indivíduos mais suscetíveis a infecções. A exposição a poluentes atmosféricos, por exemplo, pode causar inflamação crônica nas vias respiratórias, prejudicar a função pulmonar e aumentar o risco de doenças infecciosas, incluindo aquelas de origem bacteriana ou viral. De forma semelhante, a contaminação da água potável com agentes patogênicos ou toxinas pode levar a surtos de doenças gastrointestinais e a problemas de saúde a longo prazo. Assim, o ambiente em que vivemos, quando degradado pela poluição, torna-se um fator de risco adicional para a saúde, interagindo com outras vulnerabilidades, como a imunossenescência em idosos ou a negligência com cuidados básicos. É essencial, portanto, que as políticas públicas de saúde incorporem uma abordagem intersetorial, reconhecendo que a saúde ambiental é um componente indissociável da saúde humana. Investimentos em saneamento básico, gestão de resíduos sólidos, controle de vetores e medidas de mitigação das mudanças climáticas não são apenas questões ambientais, mas também estratégias cruciais de saúde pública. A conscientização da população sobre a importância de um ambiente saudável e a promoção de práticas sustentáveis no dia a dia são igualmente importantes. Ao compreendermos a intrincada relação entre o meio ambiente e a saúde, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para proteger as populações de doenças e infestações, garantindo um futuro mais seguro e saudável para todos. A história de Cláudio, embora focada em um evento individual, serve como um lembrete contundente da necessidade de abordarmos essas questões ambientais de forma abrangente e proativa. A dimensão ética da prática médica, especialmente em casos que envolvem condições incomuns e potencialmente estigmatizantes, como a miíase oral, exige uma reflexão cuidadosa sobre a relação médico-paciente. O princípio da beneficência, que orienta o profissional a agir sempre em prol do bem-estar do paciente, deve ser conjugado com a não maleficência, evitando causar dano, seja físico ou psicológico. No caso de Cláudio, a forma como o Dr. Keller e sua equipe conduziram o diagnóstico e o tratamento é fundamental. A descrição de Juliana, que aguardava aflita e em lágrimas, sugere a necessidade de um suporte empático.
O médico, ao notar o desconforto e a vergonha do paciente, tem o dever de criar um ambiente seguro e de confiança. Isso pode envolver uma comunicação clara, respeitosa e livre de julgamentos, explicando os procedimentos de forma compreensível e oferecendo suporte emocional. A dignidade do paciente deve ser preservada em todos os momentos, mesmo diante de uma condição que possa gerar repulsa ou estranhamento. Ademais, o princípio da autonomia do paciente é igualmente crucial. Cláudio, apesar de sua relutância inicial, tinha o direito de ser informado sobre sua condição, as opções de tratamento e os riscos e benefícios associados a cada uma delas. A decisão de prosseguir com a cirurgia, embora clinicamente indicada, deve ter sido tomada após um consentimento informado onde suas preocupações e medos fossem ouvidos e considerados. Essa autonomia é particularmente importante em casos onde a vergonha pode levar o paciente a hesitar em aceitar o tratamento recomendado. O médico, portanto, não é apenas um executor de procedimentos, mas um parceiro na jornada de cura, capacitando o paciente a tomar decisões conscientes sobre sua própria saúde. A forma como a informação é transmitida, a linguagem utilizada e a oportunidade dada ao paciente para fazer perguntas são elementos essenciais para garantir que a autonomia seja verdadeiramente respeitada. Outro aspecto ético a ser considerado é a confidencialidade. As informações médicas de Cláudio, incluindo o diagnóstico de miíase oral, são protegidas por sigilo profissional. A divulgação desses dados, mesmo que para fins educacionais, deve ser feita com o consentimento explícito do paciente ou de forma a garantir o anonimato completo, como a remoção de quaisquer informações que possam identificar o indivíduo. No caso de sua história ser compartilhada, é fundamental que isso ocorra de maneira a proteger sua privacidade e dignidade, transformando sua experiência em um aprendizado para outros sem expô-lo de forma inadequada. A ética médica exige um equilíbrio delicado entre a necessidade de compartilhar conhecimento para o avanço da ciência e da prática clínica e o dever de proteger a confidencialidade e a privacidade do paciente. Essa ponderação é particularmente relevante em casos que, como o de Cláudio, envolvem condições raras e potencialmente constrangedoras, onde o risco de estigmatização é elevado. Por conseguinte, a formação ética dos profissionais de saúde deve ir além do conhecimento técnico, abrangendo o desenvolvimento de habilidades de comunicação, empatia e sensibilidade cultural. A capacidade de lidar com a diversidade de pacientes, suas crenças, valores e medos, é um componente essencial para uma prática médica de qualidade. No caso da miíase oral, que pode ser vista como uma condição exótica ou suja por alguns, a habilidade do profissional em desmistificar a doença, focar nos aspectos clínicos e oferecer um cuidado humanizado é primordial. A ética médica, nesse sentido, não é apenas um conjunto de regras, mas uma atitude contínua de respeito, compaixão e responsabilidade para com o paciente, assegurando que a busca pela cura seja uma jornada de dignidade e confiança. A resiliência do corpo humano, quando confrontado com agressões externas e internas, é um testemunho da complexidade biológica. No caso da miíase oral, a invasão por larvas de moscas, o que se observa é uma interação perturbadora entre um parasita oportunista e um hospedeiro, cujas defesas podem estar comprometidas por diversos fatores. A Cochleomia omnivorax, a mosca varejeira em questão, possui uma estratégia de sobrevivência notavelmente eficaz. Ela busca tecidos necrosados ou feridas abertas para depositar seus ovos. Uma vez eclodidos, as larvas se alimentam do tecido vivo, liberando enzimas proteolíticas que facilitam a digestão e a penetração nos tecidos.
ao mesmo tempo em que causam dano e inflamação. Essa capacidade de desintegrar tecidos de forma tão agressiva é o que torna a amíase tão perigosa, especialmente quando atinge cavidades corporais sensíveis como a boca. Além do dano tecidual direto, as larvas também excretam substâncias que podem desencadear uma resposta inflamatória intensa no hospedeiro. Essa inflamação, por sua vez, pode atrair mais moscas e criar um ciclo vicioso de infestação e deterioração. A febre persistente que Cláudio experimentava era um sinal dessa batalha interna, uma resposta sistêmica do corpo à presença dos parasitas e ao dano que estavam causando. O odor desagradável, muitas vezes descrito como fétido, é resultado da necrose tecidual e da atividade metabólica das larvas, um sinal olfativo inequívoco da gravidade da infestação. A forma como o corpo reage a essa invasão é um complexo jogo de mecanismos de defesa e estratégias de sobrevivência do parasita, onde a integridade dos tecidos e a resposta imune do hospedeiro são postos à prova. Agora, considere como a higiene oral precária pode amplificar essa vulnerabilidade. A presença de restos alimentares, placa bacteriana e inflamação gengival cria um ambiente propício para o desenvolvimento de bactérias e para a degradação tecidual. Uma pequena ferida na gengiva, um corte causado por uma escovação mais vigorosa ou até mesmo uma úlcera aftosa pode se tornar um ponto de entrada ideal para os ovos da mosca varejeira. A mosca, atraída pelo odor de tecido danificado ou em processo de decomposição, deposita seus ovos e o ciclo se inicia. A rapidez com que as larvas se desenvolvem e causam dano é impressionante. Em poucos dias, uma pequena lesão pode evoluir para uma infestação significativa, como ocorreu com Cláudio. A falta de acesso à informação sobre a importância da higiene bucal ou a incapacidade de realizá-la adequadamente, seja por limitações físicas ou financeiras, pode ter consequências drásticas, transformando um cuidado básico em uma questão de vida ou morte. Outro aspecto crucial a ser considerado é a interação entre a míase e outras condições de saúde pré-existentes. Um indivíduo com diabetes, por exemplo, pode apresentar uma cicatrização mais lenta e uma maior susceptibilidade a infecções. Da mesma forma, pessoas com sistema imunológico comprometido devido a doenças como o HIV/AIDS ou tratamentos como quimioterapia e transplantes de órgãos tornam-se alvos ainda mais fáceis para parasitas oportunistas. Nesses casos, a amíase oral pode não apenas ser mais difícil de erradicar, mas também pode desencadear complicações graves, como infecções bacterianas secundárias, sepse e até mesmo envolvimento de órgãos vitais. A história de Cláudio, embora isolada, serve como um lembrete de que a saúde é um sistema interconectado, onde o cuidado de uma área pode ter repercussões significativas em outras. A fragilidade em um ponto pode desestabilizar todo o equilíbrio do organismo. A intrincada relação entre a microbiologia oral e a saúde sistêmica, para além do que se pode observar em casos como o de Cláudio, revela-se em mecanismos que impactam o corpo de formas muitas vezes subestimadas. A cavidade bucal, longe de ser um compartimento isolado, funciona como um ecossistema dinâmico, onde milhares de espécies microbianas interagem constantemente. Quando o equilíbrio desse microbioma é perturbado, seja por má higiene, alterações hormonais, uso de medicamentos ou condições de saúde subjacentes, certas bactérias podem proliferar descontroladamente. Essas bactérias, em particular as associadas à doença periodontal, como porfiromonas gingivales e Agregatibacter actinomycetem comitans, não ficam restritas à gengiva. Elas podem translocar para a corrente sanguínea através de pequenas lesões ou inflamações na mucosa oral.
Uma vez na circulação sistêmica, essas bactérias ou seus subprodutos, como lipopolissacarídeos, LPS, podem desencadear respostas inflamatórias em órgãos distantes. Considere, por exemplo, a conexão cada vez mais robusta entre a saúde periodontal e a saúde cardiovascular. Estudos têm demonstrado uma associação significativa entre a periodontite e um risco aumentado de aterosclerose, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. As bactérias orais, ou seus componentes inflamatórios, ao atingirem os vasos sanguíneos, podem promover a formação de placas de ateroma, induzir a inflamação endotelial e contribuir para a instabilidade de placas existentes, facilitando a formação de trombos. O que se inicia com uma inflamação na gengiva pode, portanto, sem o devido cuidado, evoluir para um evento cardiovascular grave. Essa interligação sublinha a necessidade de uma abordagem integrada à saúde, onde a saúde bucal não seja tratada como um apêndice, mas como um componente vital do bem-estar geral. Outra faceta dessa intrincada relação diz respeito ao metabolismo e ao sistema endócrino. A inflamação crônica de baixo grau, frequentemente associada à doença periodontal, pode afetar a sensibilidade à insulina, contribuindo para o desenvolvimento ou agravamento da diabetes tipo 2. As citocinas inflamatórias liberadas pelas gengivas doentes podem interferir na sinalização da insulina nas células hepáticas, musculares e adiposas, levando à resistência insulínica. Na outra direção, a diabetes por si só compromete a resposta imune e a cicatrização, tornando os indivíduos mais suscetíveis a infecções orais e a complicações como a míase. Agora pense em como essa interação se manifesta em situações cotidianas. Uma pessoa com diabetes que negligencia a higiene bucal ou não controla adequadamente sua glicemia pode encontrar um ambiente oral ainda mais propício para o desenvolvimento de problemas que, por sua vez, podem retroalimentar as complicações sistêmicas da diabetes. Adicionalmente, a saúde do sistema nervoso central também pode ser influenciada pelo microbioma oral. Pesquisas emergentes exploram a ligação entre doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, e a presença de certas bactérias orais na corrente sanguínea ou diretamente no tecido cerebral. Acredita-se que a inflamação crônica desencadeada por patógenos orais possa desempenhar um papel no desenvolvimento ou na progressão dessas condições neurológicas. Embora os mecanismos exatos ainda estejam sob investigação, a hipótese é que as bactérias ou seus produtos tóxicos possam atravessar a barreira hematoencefálica, desencadeando respostas inflamatórias neurotóxicas. Essa perspectiva amplia a compreensão da importância da saúde bucal, conectando-a não apenas a doenças metabólicas e cardiovasculares, mas também a condições que afetam a cognição e a saúde cerebral. O que parece ser um problema localizado na boca pode, de fato, ter ramificações profundas e abrangentes para o corpo inteiro. A longevidade, um presente tão cobiçado, traz consigo uma série de transformações fisiológicas que exigem uma adaptação constante de nossas rotinas de saúde. O sistema tegumentar, a pele, por exemplo, torna-se mais fino e menos elástico com o passar dos anos, perdendo parte de sua barreira protetora natural. Essa fragilidade dérmica aumenta a suscetibilidade a lesões, arranhões e abrasões, que, por sua vez, podem servir como portas de entrada para micro-organismos patogênicos. Imagine uma pele enrugada e delicada, como um pergaminho antigo, onde cada pequeno rasgo pode se tornar um convite para invasores indesejados. No caso de Cláudio, uma ferida no lábio, talvez resultado de uma pequena mordida acidental ou de uma irritação cutânea, tornou-se o ponto de vulnerabilidade explorado pela mosca varejeira. A diminuição da produção de sebo e a redução do fluxo sanguíneo para a pele
também contribuem para um processo de cicatrização mais lento e menos eficiente, prolongando o período em que uma lesão permanece suscetível à contaminação. Ademais, a resposta imune adaptativa, aquela que aprende a combater patógenos específicos após uma exposição prévia, também sofre alterações com o envelhecimento. A produção de anticorpos pode diminuir e a capacidade das células de defesa de se mobilizarem rapidamente para o local de uma infecção pode ser comprometida. Essa imunossenescência, ou envelhecimento do sistema imune, significa que o corpo pode ter mais dificuldade em eliminar micro-organismos invasores, permitindo que infecções se estabeleçam e progridam mais facilmente. Pense nisso como um exército que, com o tempo, perde alguns de seus soldados mais experientes e eficazes e cujas linhas de comunicação se tornam mais lentas. Nesse cenário, uma infestação parasitária, que poderia ser contida rapidamente em um indivíduo mais jovem, pode encontrar um terreno mais fértil para se desenvolver e causar danos significativos em um organismo idoso. A própria percepção sensorial também pode ser afetada pelo envelhecimento. A sensibilidade ao toque, à dor e ao olfato pode diminuir, levando a uma detecção tardia de sinais de alerta. Cláudio, por exemplo, sentia um odor estranho vindo de sua ferida, mas a intensidade dessa percepção ou a sua capacidade de associá-la a um perigo iminente pode ter sido atenuada por essas mudanças fisiológicas. O que para um jovem seria um sinal inequívoco de algo errado, para um idoso pode passar despercebido ou ser interpretado como um incômodo menor. Essa diminuição da acuidade sensorial, combinada com a vergonha que ele sentia, criou uma tempestade perfeita para o desenvolvimento da miíase oral, demonstrando como múltiplos fatores, tanto internos quanto externos, podem convergir para criar vulnerabilidades inesperadas. Agora, considere como essa combinação de fatores, pele fragilizada, sistema imune em declínio e sentidos menos aguçados, pode tornar os idosos particularmente suscetíveis a condições que em outras fases da vida seriam facilmente evitadas ou tratadas. A teia de eventos e reflexões que se desenrolou até este ponto nos convida a uma percepção mais profunda da intrincada dança entre a vulnerabilidade humana e as forças que a moldam. Ao contemplarmos as diversas facetas que emergiram, desde as manifestações mais íntimas da fragilidade pessoal, até as complexidades ambientais e biológicas que nos cercam, uma imagem coesa começa a se formar. É como se, ao juntarmos os fragmentos dispersos de uma tapeçaria, pudéssemos vislumbrar o padrão subjacente que conecta o individual ao coletivo, o biológico ao psicológico e o imediato ao sistêmico. A jornada até aqui nos permitiu perscrutar as profundezas da hesitação, as implicações da negligência e a resiliência inerente à vida, mesmo diante de circunstâncias adversas. Refletindo sobre este percurso, percebemos como os fios de nossa existência se entrelaçam de maneiras que desafiam a simplificação. O que inicialmente se apresentou como um incidente singular em Baviera, ao ser desdobrado, revelou camadas de significados que ressoam em um espectro muito mais amplo de experiências humanas. As interconexões entre a saúde do corpo e a saúde da mente, a influência do ambiente em que vivemos e a forma como a sociedade percebe e reage à doença, tudo isso contribui para uma compreensão mais matizada da condição humana. As lições implícitas, tecidas com cuidado ao longo desta narrativa, apontam para uma sabedoria fundamental que, embora por vezes eclipsada pela correria do cotidiano, permanece como um farol. À medida que nos aproximamos da conclusão deste percurso investigativo,
torna-se evidente que as observações feitas não são meros pontos isolados, mas sim elos de uma corrente contínua que nos conduz a uma perspectiva mais abrangente. A convergência dessas ideias prepara o terreno para um encerramento que transcende a simples recaptação, buscando oferecer um olhar mais apurado sobre o que realmente importa quando confrontados com os desafios da vida e da saúde. As nuances que exploramos, as interdependências que desvendamos, culminam em uma clareza que nos impulsiona para o próximo passo, aquele que consolida o aprendizado e aponta para o futuro. A jornada através da experiência de Cláudio, desde a descoberta silenciosa e perturbadora em seu lábio, até a recuperação e o compartilhamento de sua história, desvela uma verdade fundamental sobre a condição humana: a intersecção entre nossa biologia intrínseca e as barreiras psicológicas que por vezes erguemos. A míase oral, em sua rara e invasiva manifestação, serviu como um catalisador para expor como a vergonha pode se infiltrar em nossas vidas, obscurecendo a necessidade vital de cuidado e transformando o que poderia ser um pequeno contratempo em uma batalha pela própria existência. A fragilidade inerente ao envelhecimento, a complexidade do sistema imunológico e a intrincada rede de interações microbianas em nosso corpo, tudo isso se conjuga para criar um cenário onde a vulnerabilidade se torna um campo de ação para forças que operam nas margens da nossa percepção consciente. O que a história de Cláudio nos ensina, em sua essência mais profunda, é que a verdadeira força reside não na negação da fragilidade, mas na coragem de enfrentá-la. A vergonha, esse sentimento tão humano e paradoxalmente tão incapacitante, atuou como um véu sobre a realidade, impedindo que o cuidado necessário chegasse a tempo. Ao resistir à busca por auxílio médico, Cláudio, como tantos outros, sucumbiu à pressão social e ao medo do julgamento, um preço alto demais a pagar quando a própria saúde está em jogo. Sua recuperação, portanto, não é apenas um triunfo sobre a infecção parasitária, mas uma vitória sobre as barreiras internas que ameaçavam minar sua dignidade e seu bem-estar. A sua disposição em compartilhar essa experiência, transformando um momento de profunda vulnerabilidade em um poderoso alerta, é um ato de imensa generosidade e um legado para todos nós. A narrativa nos convida a uma reflexão mais ampla sobre a importância da saúde bucal, como um pilar da saúde integral, um aspecto frequentemente negligenciado em nossa cultura. A boca, essa porta de entrada para o corpo, é um microcosmo de interações biológicas que podem ter repercussões sistêmicas profundas. Desde a saúde cardiovascular até a resposta imune e o bem-estar neurológico, a saúde da cavidade oral está intrinsecamente ligada ao funcionamento harmonioso de todo o organismo. Ignorar os sinais de alerta que emanam dela, seja por receio ou por desinformação, é como permitir que um pequeno incêndio se alastre em uma floresta, com potencial para devastar um ecossistema inteiro. A mensagem que Cláudio nos transmite ecoa a necessidade de uma abordagem proativa e compassiva para com a nossa saúde, desmistificando a busca por ajuda e promovendo um ambiente de apoio onde a vulnerabilidade seja vista não como uma falha, mas como uma parte inerente e digna da experiência humana. Assim, a verdadeira prática começa agora. Começa na forma como olhamos para nossas próprias feridas, visíveis ou invisíveis, e na coragem que encontramos para buscar a luz do conhecimento e do cuidado. Começa em como estendemos a mão para aqueles que, em sua própria jornada, enfrentam batalhas semelhantes, oferecendo um ouvido atento, um olhar sem julgamento e o apoio necessário para superar as barreiras que a vergonha e o medo insistem em erguer. A história de Cláudio é um convite para quebrar o silêncio,
para valorizar cada sinal que nosso corpo nos envia e para reconhecer que na vulnerabilidade compartilhada encontramos a nossa mais profunda força e a nossa mais verdadeira conexão uns com os outros. É um lembrete de que a saúde, em sua totalidade, é um bem precioso que exige cuidado, atenção e, acima de tudo, a coragem de ser vulnerável. Essa história não é apenas sobre uma doença rara, é sobre coragem. Coragem de enfrentar o medo, a vergonha e até o preconceito. E talvez o mais importante, cuidar da saúde antes que seja tarde. Se essa história te surpreendeu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você já deixou de procurar ajuda médica por achar que era bobagem? No próximo vídeo, você vai descobrir outro caso real e intrigante que mostra como o corpo humano pode esconder segredos que nem imaginamos. Fique atento, porque pode mudar a forma como você vê sua própria saúde.